Olá, seja super bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da Cosmo Conscious Academy. Eu sou a Rafa. Se você acredita em extraterrestres e realidades paralelas, esse vídeo vai fazer mais sentido para você. Senão, ele vai soar como um monte de baboseira, super irrelevante e talvez nem compense você continuar assistindo. Para contextualizar, eu queria começar falando sobre o contato extraterrestre. De acordo com os relatos que a gente vem ouvindo, e pode ser até que você já tenha passado por alguma experiência, a gente percebe que muitas vezes esse contato ele é realizado de uma forma multidimensional, de uma forma que fica claro que a multidimensionalidade existe, ou pelo menos que algo além do que nós estamos acostumados, do que a nossa tecnologia permite, que essa coisa existe. Porque quando ele ocorre, por exemplo, em projeção, fica claro que não está acontecendo aqui nessa dimensão física. Mas também quando ocorrem abduções, coisas assim inexplicáveis, como quebra de espaço e tempo, talvez atravessar objetos, atravessar paredes, você aparecer em um lugar, sumir no outro, as naves mesmo se desintegrando e aparecendo em outro lugar, ou elas andando em uma velocidade muito rápida, sem fazer barulho, por exemplo. Então, assim, tem um gap e alguma coisa que a gente ainda não compreendeu. Eu realmente acredito que existe uma questão de tecnologia desenvolvida. As próprias naves estão, assim, muito mais avançadas que qualquer veículo nosso. Mas eu também vejo muito essa questão multidimensional que evidencia, assim, uma matéria mais sutil presente nesses contatos e nesses relatos. Então, eu vejo, assim, que o contato ele pode vir de dimensões mais sutis, mas ele também pode vir de realidades paralelas. A gente vai falar mais de realidades paralelas. E a minha teoria é que chega um ponto em que uma sociedade, seja ela humana ou não, ela se desenvolve, a gente está sempre questionando, né? Espero que a gente continue sempre questionando, mantendo o senso crítico. Mas eu acho que chega um ponto em que a gente alcança esse nível intelectual de entender como isso funciona. Eu acho que a mecânica quântica, a física quântica, está até nos levando para esse caminho, juntamente com a espiritualidade, quando isso se juntar. Eu realmente acredito que pode dar em bons resultados, mas independentemente do caminho, eu acho que chega um ponto, há grandes chances de várias sociedades chegarem nesse ponto em que ela tem mais essa liberdade de ir e vir, assim, independentemente do espaço, do tempo, da dimensão. Eu realmente acho que isso seja possível. Mais uma coisa que eu gostaria, assim, de trazer como introdução para o vídeo de hoje é que tudo acontece ao mesmo tempo. Porque se a gente for parar para pensar, o tempo é bastante relativo, né? Tem várias coisas que influenciam na passagem de tempo, né, da questão da velocidade, da gravidade, mas partindo assim de uma cosmovisão, de uma visão bem, bem ampliada, porque uma coisa pode estar acontecendo num tempo X aqui nessa dimensão ou nesse planeta que não é equivalente ao que está acontecendo naquele outro lá. É muito, muito engraçado, até essa questão de quando a gente observa, a gente olha para o céu, uma coisa muito distante, por exemplo, a gente está vendo o passado. Então, assim, a gente vê que o tempo é bastante relativo. Isso aí realmente é por causa da velocidade da luz, tudo bem. Mas até na estação espacial, que fica orbitando a Terra tão pertinho, o tempo já passa diferente comparado ao que está aqui a quem está aqui na Terra, por exemplo. A passagem de tempo é diferente, existe uma diferença. Olha só, uma coisa tão perto, imagina uma coisa mais distante. Então, assim, fica bem escancarado que o tempo é relativo. E se a gente for dando um zoom out, assim, se a gente for se distanciando desses casos isolados, não dá para falar que existe um tempo linear. Então, a gente pode falar que tempo é relativo ou tempo não existe. Eu vejo o tempo como se fosse uma característica, uma informação, um endereço de um acontecimento, por exemplo. E aí, tendo essa visão bem, bem expandida, uma visão cósmica, assim, imagina se você conseguisse ver tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Você percebe que tudo acontece ao mesmo tempo. E todas essas dimensões, essas realidades paralelas, é tudo assim, concomitante, é tudo uma coisa só.
O que muda é a experiência, a informação que contém naquele ponto do cosmos. Há quem diga, uma pessoa que eu gosto bastante de assistir os vídeos é o Darryl Anka, que ele canaliza o Bashar, que ele fala que a gente pula de uma realidade paralela para outra a todo tempo. A cada, sei lá, milésimo de segundo a gente está projetando nossa consciência em uma realidade paralela, ou seja, esse segundo é uma realidade, o próximo já é outra realidade paralela. É uma boa explicação, eu gosto bastante. Só que eu acho que nos falta vocabulário. Não tô criticando, mas eu realmente acho que pra muita coisa falta vocabulário pra gente expressar melhor as ideias. Tudo bem chamar isso de realidade paralela, mas eu acho que falta uma nova palavra para o que eu vou falar depois. Mas vamos manter, assim, a gente tá saltando de uma realidade paralela para outra realidade paralela. Ou de um momento no cosmos que é o que? Um conjunto de informações junto com a sua percepção. É uma vivência da consciência. É como a gente processa a informação. Né? Mas a gente estando lá ou não, aquilo vai continuar existindo. Né? Até porque tem outros elementos na coisa, né? Outras pessoas, outros animais, objetos, enfim. Mas vamos supor assim, que cada momento a gente está passando de uma realidade paralela para outra. Ou de um momento para o outro. Como se fosse de uma foto de um filme, por exemplo, para o outro. E é bem interessante a gente pensar que nós criamos esse filme, essas realidades, esses momentos. E pensando assim, que tudo isso é informação, vocês já pararam para pensar que uma sociedade, ou várias, eu acredito que várias, ainda mais que o tempo relativo, tudo acontece ao mesmo tempo, assim, milhares de sociedades, em algum ponto, elas alcançam essa informação e essa habilidade e a percepção, a consciência de que a gente é capaz de se mover de um ponto ao outro e que a gente já faz isso. A gente já faz isso naturalmente, só que a gente cria uma certa linearidade. Eu imagino que a gente crie isso para que faça mais sentido e também na experiência que a gente está vivendo, por exemplo, em um corpo humano, ele vai se desenvolvendo, tem o seu tempo, tem a sua ordem de ser. Mas, por exemplo, se você vive uma experiência em um planeta, no outro isso é quebrado, aí você fica com o quê? Com uma linha do tempo pessoal. Mas não quer dizer que ela sirva para todos. É uma coisa muito assim, muito única para quem está vivendo cada experiência. Mas enfim, levando em conta todas essas informações, essa questão das realidades, de que o tempo é relativo, de que a gente se projeta, a nossa consciência que está projetada em certas realidades, em certos tempos, em certos pontos do cosmos, a gente pode pensar que uma ou milhares de sociedades se desenvolveram a ponto de compreender isso e de ser capaz de se mover através disso com mais liberdade, com o poder de escolha, como se fosse uma parte assim da equação. Você concorda que se a gente já pensa sobre isso, né, até nessa questão de, de ficção, não é de hoje que a gente vem falando em máquinas do tempo. Eu sei que pode soar como uma coisa meio utópica, mas eu acho que tudo que a gente vai pensando, a gente vai insistindo, a gente vai se desenvolvendo, uma hora a coisa acaba se tornando realidade, né? A gente vem observando essa questão das partículas subatômicas, que elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente ainda não conseguiu compreender isso em escalas maiores, mas a gente começou a perceber. É bem interessante se você quiser pesquisar sobre física quântica, mecânica quântica, que é como se fosse um universo, um conhecimento diferente do que a gente está acostumado a estudar, assim, com o passar dos anos, assim. O que acontece na mecânica quântica não são coisas tão esperadas, de acordo com a informação que a gente já tinha antes. Então, isso acaba que deixa bastante interrogação e, inevitavelmente, vai abrindo a nossa mente para a gente ver que talvez as coisas não sejam bem assim,
que talvez a gente não saiba bastante coisa, mas enfim. Agora, eu queria que a gente parasse e refletisse sobre o que poderia resultar da nossa sociedade atual. Para onde que a gente está caminhando? Eu não sei você, mas eu tenho percebido, assim, pontos bastante distintos nesse momento. Pode até ser viagem da minha cabeça, pode ser que não. Eu até peço, assim, que vocês não precisam acreditar, nem devem acreditar em tudo que eu tô falando aqui. Eu peço que analisem, eu só tô compartilhando a minha visão e pode ser que ela mude, né? E isso é natural, mas eu decidi compartilhar porque pode ser que seja útil para alguém, mas eu sempre peço que analisem, ninguém precisa acreditar em nada. Pode ser que eu esteja, sei lá, apresentando algumas pecinhas de um quebra-cabeça, pode ser que não, mas enfim. A questão ambiental do planeta já tá gritando, né? Eu acho que se a gente não der atenção para isso, a gente vai colher os resultados. Isso, assim, é uma coisa bem, bem alarmante. E a gente precisa abrir o olho para isso. Parar de fingir que não tá vendo, porque não adianta, assim, não tenho nada contra, assim, essa expansão de, sei lá, de ir pra Marte e tal, mas, assim, a gente já tem uma casa muito boa. Então é melhor que a gente cuide bem dela. Não que a gente não possa ir para outros lugares, mas por que não cuidar de uma coisa que é boa? Mas tudo bem, a questão ambiental. E agora a questão mental? Você acha que a gente tá tendo uma vida mental saudável? Mas falando isso, eu não tô querendo generalizar, assim, tá todo mundo, sei lá, indo pro buraco, não é isso? E eu também não quero falar, assim, que algo seja bom e que algo seja ruim. Eu tô querendo mais, assim, mostrar os níveis conscienciais, ressaltando que tudo é válido, mas querendo incentivar um despertar também, porque eu acho que isso é benéfico. Mas eu vejo que tem várias pessoas, não é o que a televisão, a mídia mostra, mas a gente que tá nesse meio espiritualista, que acompanha, tá tendo uma onda, assim, de despertar bem forte. Muita gente, pelo menos desse meio que eu convivo, trabalhando nesse processo de reforma íntima, de trabalhando nas próprias crenças, expandindo, assim, buscando mais informação, querendo entender mais sobre espiritualidade, querendo entender mais sobre extraterrestre. Então eu realmente vejo uma onda forte de despertar. Eu não tô vendo, tô falando que eu vejo numa bola de cristal, tô falando o que eu vejo no meu dia a dia. Mas eu também vejo um outro lado de pessoas que ainda estão assim. Eu acho que não é intencional, é um estado consciencial que com certeza dele vai derivar bastante aprendizado, assim como qualquer outra vivência, mas em que não tá muito expandido. E quando a pessoa tá com a consciência mais. Com o nível de consciencial mais restrito, ela tende a não ter muito senso crítico. E isso é muito perigoso, porque é muito provável que essa pessoa vá aceitando sugestões sem, sem refletir muito. Eu sei que tudo é uma escolha inconsciente e tal, mas se a gente tiver mais consciência nas nossas escolhas, isso vai ajudar bastante. Eu acho que seria muito bom se a gente tomasse mais cuidado para não se impressionar muito fácil com as coisas. Essa questão da tecnologia, eu acho que, assim, pode ser que as pessoas busquem respostas para coisas que não vão estar lá, que elas parecem estar lá, mas não estão. Sei lá, a questão da autoestima, a pessoa pega e cria uma vida super de mentira e posta nas redes sociais. Ou, sei lá, até uma criança, às vezes ela não tem tudo, ou ela tá influenciada a querer muitas e muitas coisas, até que ela não precisa, e aí num jogo, numa realidade virtual, ela tem, e aí ela fica viciada naquilo, porque é como se estivesse satisfazendo uma vontade
que a gente nem sabe se é uma vontade que veio do íntimo desse ser, mas que talvez ele foi levado a acreditar que é aquilo que ele precisa, que ela precisa. Esse tipo de coisa tá acontecendo também. Pode ser que você não concorde comigo, mas assim, a meu ver, pro lado da tecnologia, as pessoas estão buscando coisas que elas poderiam desenvolver, que elas poderiam correr atrás, que daria trabalho, mas geraria bastante aprendizado. Mas elas estão indo buscar isso de uma forma aparentemente mais fácil, só que não é real. Então é uma coisa muito doida, não é saudável, mas as pessoas muitas vezes não estão despertando, isso está criando um certo vício. Eu acho que a gente usar a tecnologia a nosso favor para fazer coisas assim que nos jogam para frente, mas eu acho que a gente usar a tecnologia para perder a nossa essência, achar que tudo é substituível por máquinas e tudo mais, eu acho que isso não é legal, não é saudável. E pode ser que as pessoas estejam tão envolvidas nisso que elas não percebam, que elas só irão perceber lá na frente. Isso também a gente pode aplicar com dinheiro, um papel, tudo bem, facilita a questão da troca e tal, mas até que ponto? Hoje em dia, dinheiro é muito mais que um papel. Realmente, a gente precisa para viver nesse mundo e tal, mas aí quando entra a questão do dinheiro, do ego, é coisa assim, vocês estão cansados de saber, eu vou falar mais uma vez, mas assim, por exemplo, a questão da fome. Tem comida para todo mundo e sobra. Mas o que acontece? Tem fome e tem desperdício. Então, eu acho que sim, a questão do ego junta com poder, junta com vontades que a pessoa nem sabe se a vontade é dela mesma ou se ela foi implantada, influenciada por alguém que tá com o ego bem inflado e que isso é conveniente para que essa pessoa tenha essa vontade, para a coisa continuar girando. Só que no fundo, depois de não sei quanto tempo essa pessoa ou essas pessoas vão perceber que assim, que isso não tá levando para um resultado agradável. Isso tá só piorando assim a bola de neve, a confusão toda. Enfim, então levando em consideração essa questão planetária, ambiental, essa questão do ego, que eu acho que no fundo, é tudo uma questão consciencial. Mas a gente está caminhando. Juntando com essa questão de ilusão, de realidade virtual também, as pessoas buscando respostas onde elas não vão encontrar, mas há a ilusão de que sim. Juntando essa questão do poder, de querer ser melhor, isso tudo também. De onde que vem isso? De uma baixa autoestima. Tem muita coisa assim que precisa ser trabalhada. Eu realmente acredito que assim, é tudo um processo. A gente também não pode falar isso não tá bom. Não, vamos trabalhar. Como que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer para melhorar? E para certas pessoas pode ser que realmente a pessoa precise passar por um processo longo de coisas que não parecem estar muito agradáveis, mas que depois ela vai tirar um grande aprendizado daquilo. Então, tudo bem. Então, acho que deu para entender, né? Que parece que o que tem duas realidades assim distintas, como se fossem dois grupos distintos. Claro que tem suas variações, mas eu tô falando assim, dois estilos de vida, estados conscienciais, talvez. E agora, entrando em realidades paralelas, de novo. Eu não sei você, mas eu acredito que existam realidades paralelas, não somente essa que você faz assim, de um segundo pro outro você tá em uma nova realidade, assim, como se fosse um novo momento, né? E que, se for pensar que cada agora é uma informação no cosmos, um agora é totalmente diferente do outro, mesmo que ele derive desse, né? São coisas diferentes. Mas eu também acredito que, aí que me falta o vocabulário. Sabe aquela realidade paralela que a gente pensa que é um mundo diferente desse que a gente está vivendo, mas que ele acontece ao mesmo tempo? Eu realmente acredito que existam terras paralelas. Mas isso é uma crença pessoal minha, não quero que você acredite. Pode ser que você acredite ou não. Mas eu tô usando como base para esse meu raciocínio. Enfim, tô compartilhando o que eu penso, a minha vivência. Um dos motivos de eu acreditar é porque, assim,
por questão de vivência mesmo, certas projeções que não pareciam somente que eu estava numa dimensão mais sutil que essa, mas assim, parecia que eu realmente estava assim, em uma terra paralela. Por quê? Eu percebia que era terra, tinham pessoas falando os mesmos idiomas e tal, mas com diferenças assim, sutis ou maiores. E eu percebia que não era alguém que, por exemplo, desencarnou aqui e passou a viver lá. Pessoas vivendo as vidas deles mesmo. E eu acredito que até existam terras paralelas que já tenham consciência de que isso ocorra. E assim, eu imagino que existam várias. Não sei te falar o número, não me pergunte, mas realmente acredito nessa questão das realidades paralelas. Mas eu também acredito que pode acontecer de uma realidade paralela se derivar de outra. Eu tive uma projeção, na época eu não tinha noção, assim, não pensei que poderia ser isso, ou talvez eu tenha pensado, mas ignorei, deixei passar. Mas o relato dela tá até lá no livro Exoconsciência, que eu vi dois planetas bem diferentes um do outro. Depois, com o passar dos anos, eu fui meio que ligando os pontos, eu pensei que poderia ser a Terra, só que em realidades distintas. Uma, a gente se desenvolveu, a gente virou uma sociedade mais consciente, né? Onde existe mais respeito, mais consciência, um senso maior de paz, as coisas caminhando, fluindo, mas de forma consciente. Ou seja, o planeta continuou bonitinho, as pessoas cresceram, se expandiram consciencialmente, a convivência estava ok. Era um planeta assim de muita luz. Já o outro era um planeta acabado, não tinha vida mais ali, não tinha árvore, não tinha animal, não tinha. Tinha umas pessoas que eu vi que eram humanos, mas estavam acabadíssimos também. E eram pouquíssimos. Aí você pensa, o que leva. Vamos aplicar isso na nossa sociedade atual agora. O que nos leva a ter isso como resultado e o que nos leva a ter isso como resultado? E o que a gente está fazendo agora que a probabilidade maior, levando em conta o que a gente está fazendo agora, qual é a maior probabilidade de isso ou isso acontecer? Deu para entender, né? É tudo uma questão de ponto de vista. A gente tende a ser pessimista, mas eu também acho que tudo é possível. E eu tão acho que isso é possível que, como tudo acontece ao mesmo tempo, eu acho que essa Terra aqui já existe. Essa também. No fundo, depende do que a gente faz agora. E o que isso tem a ver com ET, com extraterrestre que eu falei lá no começo? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas há pessoas que acreditam que os Greys somos nós. Só que nós, do futuro, de uma realidade paralela, que, a meu ver, faz sentido que ela tenha derivado da nossa. Isso eu não ouço muito falar, mas eu acho que faz sentido. Enfim, mas existem milhares. Mas nessa questão das duas terras, eu já vi outras pessoas falando também. Porque pensa, é possível que os humanos tenham acabado assim com o planeta, que eles tenham ido até viver em bases subterrâneas. Isso também eu vejo como verdade. E aí, por uma questão de sobrevivência, eles começaram a se clonar, por isso que eles são tão parecidos. E ao descobrir essa questão de viagem no tempo, de acessar realidades paralelas, eles começaram a entrar em contato com a gente. Qual seria a busca, assim, principal, o motivo principal? Na questão que eles chegaram a um ponto que eles não conseguiam nem se reproduzir mais. E como nós somos, assim, os ancestrais, eles conseguiriam ir desenvolvendo. Como se fosse, assim, correr atrás do que perderam, né? Eu vejo, assim, uma busca de um recomeço. Mas eu acho que nada também tá errado, sabe? Porque se isso foi permitido, isso também serve como uma ajuda para nossa sociedade atual. Eu sei que sim, existem relatos. Quem sou eu para julgar? Só quem passou pela experiência. Eu acho que também igual quando a gente pega um bichinho e leva para vacinar, eles acham que tá maltratando, sabe? Talvez o procedimento nem seja tão assim, não seja maldoso, não seja tão invasivo, mas quando você não compreende, você sente medo.
Mas enfim, eu acho que por que isso foi possível? De eles entrarem em contato com a nossa sociedade. Porque eu também vejo como uma forma de alertar. Eu sei que isso não ficou tão explícito até agora, mas pode ser que em um futuro próximo o contato vá ficando mais explícito. E aí, com certeza, vai ter, assim, uma contribuição benéfica também pra gente não... Porque eles bem sabem que o que resultou nas ações pretéritas anteriores deles não foi bom. Então, com certeza, gente, se for pensar assim, somos nós. A gente não pode falar que é ruim. Se derivou de um estado de ignorância. Mas sabe-se lá quanto tempo isso já passou. E quantas realidades paralelas isso aconteceu. Mas enfim, as coisas estão se desenvolvendo. Mas isso com certeza vai nos ajudar a não... Se através das nossas escolhas a gente co-criar essa possibilidade. Mas eu acho que assim, que no final das contas tá tudo em expansão, tá tudo certo. E que esse contato também vai ser benéfico. No sentido de a gente co-criar uma realidade melhor, de por exemplo, para essa terra, no lugar dessa. Não quer dizer que os Greys, assim, é tudo muito relativo, né? Porque se for pensar que existem várias realidades paralelas, mas vamos pensar nessa, assim, que se derivou da nossa e resultou no que eles são hoje, no que nós conhecemos. Pensa, são seres do nosso futuro, de uma possibilidade de futuro nosso, na verdade. Não quer dizer que esse seja o nosso futuro. Mas com o passar do tempo, as coisas já foram se desenvolvendo, eles já foram realizando alterações. Não existe só esses grayzinhos padrões de muitos relatos. Outras pessoas já viram outros mais altos, com certas diferenças. Com certeza já existem híbridos de humanos e greys, que na verdade são greys. São humanos que sofreram mutações para sobrevivência. E eles estão, tipo, correndo atrás agora de, de criar uma nova raça. Tipo isso. E assim, eu tô falando de Grey, mas existem muitos outros seres extraterrestres que inclusive auxiliam nesse processo. Também existem outros que por questão assim de ilusão, de ignorância, não se desenvolveram assim em caminhos que a gente julga como bons. Mas eu acho que assim, o tempo é eterno, né? Tem tempo pra se melhorar, mas enfim, sempre analisem, sempre que se você tiver contato com algum ser, sempre analise, além do discurso, pela energia e tudo mais. Mas recentemente só que eu não tava muito lúcida. Eu tive variações de lucidez, mas eu tenho certeza que eu fui levada a esse lugar em que tinha uma nave que chegou assim na Terra e eu vi uns Greys mais altos. Mas eles ainda eram assim, todos iguais. Sei que a essência não é igual. Eu não acredito que Greys sejam seres desalmados, eu acho que não. Do mesmo jeito que você clona uma vaca, a outra não vai ficar desalmada, coitada. Né? Eu acho que a essência é algo muito assim individual. Apesar de que deu pra entender, né? Cada um tem suas características, mas na verdade tá tudo conectado. Mas enfim, eu vi esses Greys mais altos dentro dessa nave. Tinha um negócio assim que eles deixaram eu olhar lá dentro, acho que foi de propósito. Não era só eu que tava ali pra ver. E dentro dessa nave também tinham outros seres. Eu tava no extrafísico. E tinham outros seres que eles queriam que eu visse esses seres por clarividência. Mas eu não consegui. Eu fiquei em onirismo, eu achei que eu tinha que colocar máscara. Enfim, acontece. Mas eu sabia que tinham seres ainda mais sutis, ou seja, eu acho que quanto mais sutil, mais expandido é o grau de consciência. Eu realmente acho que não tinha nada de ruim ali. E inclusive eu vi muitos outros seres também chegando. Era como se fosse uma chegada de muitos seres assim para ajudar nessa fase de transição nossa. Eu vi felinos. Pode parecer absurdo para muitas pessoas, mas assim, eu imagino que cada espécie de animal, da mesma forma que o macaco se desenvolve, com alterações, com intervenções ou não, no sentido da genética, do DNA,
Da mesma forma que a gente se deriva de um macaco, por que que um felino em um outro ambiente não pode se desenvolver até ter um grau mais expandido? Uma liberdade maior? Assim como, sei lá, répteis, insetos, aves. A gente tem tanta estrela aí, tanto planeta orbitando estrela, tem palco, tem terreno para muita coisa se desenvolver. Então eu vi felinos pela primeira vez. Eu vi também um ser que parecia um monge budista. E eu vi um homem que eu não sei quem era. Mas estava ali também. Eles estavam entrando todos juntos. Enfim. Mas só pra falar assim que entre o nosso momento presente atual e essa sociedade do futuro que entra em contato conosco, não só essa, várias entram, né? Mas falando sobre os Greys em específico, muita coisa pode ter acontecido. Então é legal que a gente não fique com a mente tão fechada. E reforçando mais uma vez que eu acho que assim, se isso está sendo permitido, é porque nós estamos permitindo isso, através da nossa vibração, primeiramente. Senão não haveria espaço para uma interação dessa. E se tá havendo uma interação, se tá havendo essa troca de informação, eu realmente acho que ela é benéfica. Porque eu realmente acho que tá tudo caminhando. Então talvez a dificuldade deles a gente ajude, querendo de forma consciente ou não, nessa questão do DNA, da questão da genética. Eu acho que sempre haverá uma troca benéfica, mas sempre peço também que mantenham um senso crítico, que analisem tanto o que eu estou falando, tanto as suas próprias vivências, se você tiver alguma experiência, não sei. E para fechar esse vídeo, que eu acho que a informação mais importante, além de toda essa história que eu contei, é que a gente tendo consciência disso ou não, nós criamos e co-criamos, ou seja, criamos em conjunto a nossa realidade a todo tempo, a cada milésimo de segundo. A gente cria uma nova realidade. E como que a gente faz isso? Através das nossas escolhas, principalmente a forma mais consciente de fazer isso, mas através da forma como nós nos sentimos, da forma como nós agimos, da forma como nós interagimos, do que nós plantamos, porque não adianta você jogar uma pedra no chão e querer que uma árvore nasça. Então, o que eu quero trazer com isso? Minha sugestão é que a gente tenha ações mais conscientes. Porque por mais que você queira viver em uma realidade X, é necessário, assim, eu acho que ajuda muito a gente refletir se a gente está co-criando essa realidade ou não, ou se a gente está só querendo que ela aconteça. Porque as coisas não funcionam assim. Querer pedir demais não resolve o problema. Pode ser que um pouco de uma pontinha de atração exista, tudo bem. Mas se você não age para co-criar aquilo, para produzir essa realidade, ela não vai acontecer. E eu vejo isso também como uma questão muito séria. Então, eu sugiro, a minha sugestão, reflita sobre a sua vida, se faz sentido para você, mas assim, eu sugiro que a gente pense mais sobre o nosso dia a dia. O que a gente está fazendo? Como que a gente está agindo? Será que a gente está só reagindo aos estímulos que a gente recebe, sabe-se lá de quem? E eu não tô culpando uma pessoa, tal, sei lá, fulano é Illuminati, sei lá o quê. E mesmo que tenha uma pessoa, gente, a gente tem que se autorresponsabilizar pela nossa própria existência. Alguém vai mandar em você só até o momento que você deixar que você seja mandado. Sempre há um consentimento. O que está por trás desse consentimento? É uma preguiça? É uma falta de acreditar em si mesmo? É um excesso de acreditar muito no outro? Sei lá o que é isso. Mas assim, se nós co-criamos a nossa realidade a todo tempo, é porque nós temos o poder de co-criar essa realidade. E você pensar, mas depende do outro, mas está tudo conectado. Se eu faço uma ação, eu estou alterando a realidade de quem está próximo a mim. É assim. Então vamos nos autorresponsabilizar, vamos ter consciência do poder que a gente tem de criação e vamos colocar mais consciência nas nossas ações. Que a gente faça escolhas mais inteligentes. Se a gente não está satisfeito com alguma coisa, se a gente não concorda com alguma coisa,
Por que a gente vai consentir? Não é pra sair fazendo loucura. Eu não concordo de, sei lá, tomar banho com sabão, então eu vou tomar banho com, sei lá, com pasta de dente. Não é isso, não é coisa relevante, assim. Mas coisas mais profundas, ou coisas que parecem ser sutis, mas lá na frente vão fazer uma diferença enorme. Então, assim, reflitam. Você tá sendo a sua melhor manifestação? O que te impede de ser a sua melhor manifestação? Sugiro que você trabalhe nisso. Tem alguma coisa que você pode fazer para contribuir para que haja um ambiente melhor para você, para outras pessoas? Por que você não está fazendo? Ah, por causa disso. O que eu posso fazer para solucionar isso e começar a agir? Gente, nós plantamos e depois nós colhemos. Ah, e essa coisa do excesso de tecnologia, esse vício em rede social? O que isso quer dizer? O que pode resultar disso? O que vai derivar disso aqui que a gente está fazendo agora sem pensar muito? Porque eu uso redes sociais, gente, mas tem hora que eu paro, eu viro até a tela do celular para baixo para não ver nem ele acender. Porque você olha para o lado, tá todo mundo olhando só para uma tela, e a realidade, e o meio ambiente, e a percepção multidimensional, e sei lá, a reflexão, o senso crítico, parece que tá indo. Claro que essas coisas. Eu não sou contra a tecnologia, eu acho que nos ajuda bastante, até para aprender mais, para aumentar o nosso senso crítico, é só a gente saber usar. Acho que a chave de tudo tá na consciência, na ação consciente. Através da reflexão, a gente pode melhorar muita coisa. Então, reflitam. Provavelmente você que está me assistindo, pode ser que não seja tanta novidade, mas muitas vezes a gente sabe das coisas, mas será que a gente está de fato empregando isso no nosso dia a dia? Será que a gente está de fato utilizando o nosso conhecimento? E mais, será que a gente está buscando expandir? Será que a gente está com a mente aberta para melhorar cada vez mais? E às vezes não precisa saber tanto, mas o tanto que você sabe, vai aplicando e vai caminhando, sabe? Uma vez eu não lembro sobre o que era que eu pensei assim, nossa, eu vou ter que estudar muito pra ensinar isso. Eu não sei se era. Agora eu não lembro. Não lembro mesmo. Não sei se era se eu tava dando aula de inglês ou se eu tava tirando carteira, sei lá. Mas veio uma voz assim na minha mente falando, não, você. Não é que você não precisa de estudar, não é isso, mas eu escutei assim, você vai aprender fazendo. Então, assim, uma ação leva a outra. E a ação impensada vindo dessa onda assim que nos leva do meio, muitas vezes ela não vai levar onde você quer ir. Então é isso. E eu tenho certeza que nós temos esse poder de criação porque ele ocorre a todo tempo. A gente só precisa de ter mais consciência. E se você quer viver em um mundo melhor, vamos construir, vamos agir. E vamos contribuir para quem está ao nosso redor também ter um ambiente mais agradável. Então é isso. Obrigada por ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de deixar o like se você curtiu, se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você tiver alguma contribuição, algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo. Dessa forma, você não só contribui, você não só compartilha a ideia comigo, mas com outras pessoas também. Eu acho que isso é bastante construtivo. Até a próxima!